Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a professora Ana Júlia, tô aqui de volta para a gente ter aí agora a nossa segunda aula de Química, tá? Nível básico ainda, mas já vamos avançar um pouquinho nos assuntos que a gente já tinha abordado anteriormente, tá bom? Então, vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre uma propriedade específica da matéria, tá? Na verdade, a gente já comentou um pouquinho sobre uma outra propriedade específica da matéria, que era a temperatura de fusão e temperatura de ebulição, que a gente viu na aula anterior, tá? O que é uma propriedade específica da matéria? É algo que é particular de cada corpo, né? De cada composição de cada matéria, tá? Então, por exemplo, a água, né? Falando ainda lá da temperatura de fusão e de ebulição que a gente viu na aula passada. A água, ela tem, que é uma matéria específica, né? Com a sua composição química específica, enfim, ela tem ali a sua temperatura de fusão particular, é só dela, né? Que é 0 grau de temperatura. Então, a 0 grau é que ela sofre o processo de fusão. A temperatura de ebulição da água também é uma propriedade específica, porque é uma particularidade desse corpo, dessa matéria, ter a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, tá? Então, assim, quando a gente fala de propriedades específicas, a gente está falando de particularidades, de características específicas de cada corpo de acordo com a sua composição química, tá? A densidade também é uma propriedade específica. O que isso quer dizer? Que cada material, cada corpo, né, de acordo com a sua composição química, vai ter um valor específico para a densidade, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a densidade. Eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, tá? Então é assim, ó, a densidade é um valor numérico, ó, que determina por que um material afunda ou flutua em determinados meios líquidos, tá? A densidade nada mais é do que a relação entre a massa que o corpo tem e o volume que ele ocupa, ou seja, o espaço que ele ocupa no ambiente onde ele estiver, tá? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo. Nós temos dois materiais diferentes, ó, uma cortiça, né, rolha, tá? Uma rolha de garrafa de vinho e um cubinho de chumbo, ó. E eles estão imersos aí, né? Foram colocados num recipiente com água. Esses valores que a gente tem aqui, ó, são justamente os valores da densidade, tá? De cada material. Então, novamente aí, ó, salientando, por que é uma propriedade específica a densidade? Porque cada corpo vai ter a sua medidinha ali, ó, o seu valor numérico para a densidade. Então, no caso da água é 1, no caso da cortiça é 0,32 e no caso do chumbo é 11,3. Essa nomenclatura aqui, pessoal, a gente lê grama por centímetro cúbico, tá? Porque é a relação que ele faz justamente, grama, que é o valor dado em massa, né, da massa, e centímetro cúbico o valor do volume, tá bom? Então, como a gente relaciona, ó, a densidade não é justamente isso, a relação entre massa e volume, então a massa normalmente é dada em grama e o volume dado em centímetro cúbico. Em alguns exercícios pode aparecer também o volume em ml, tá? Então, aí pode apresentar aqui, né, o valor como grama por ml. Não está errado também, tá? Aí vai da unidade de medida que o exercício está adotando, tá bom? E aí, o que a gente verifica, então, nesse exemplo aqui, nessa imagem? Que a cortiça, ela tá boiando, ela tá flutuando sobre a água. E o chumbo está afundado, certo? O que nos leva a crer que por que isso acontece, né? Isso, né, a resolução desse questionamento que eu acabei de fazer está justamente no valor das densidades. Então, se a gente observar aqui, ó, a densidade da cortiça ela é pequena, ela é 0,32 gramas por centímetro cúbico. Ela é menor do que a densidade da água, que é 1, tá? Já o chumbo, ó, a densidade do chumbo é maior, 11,3, bem superior à densidade da água. Então, o que a gente conclui com isso? Que
A densidade da cortiça, ela é pequena e ela não consegue vencer a densidade da água para poder afundar. Então, ela fica boiando sobre a água, tá? Já o caso do chumbo, como a densidade dele é bem maior do que a densidade da água, quando ele é imerso aqui, né, quando ele é colocado nesse líquido, ele vai vencer a densidade da água e vai afundar, tá? Então, esse é o conceito de densidade e essa compreensão que a gente tem que ter quando a gente trabalha com esses valores, tá bom? Continuando então, ó. E como que é por que eu falei, né, que a densidade é uma propriedade específica? Porque justamente, ó, cada material vai ter a sua densidade específica, tá? Então, é uma particularidade de cada tipo de material. Então, veja, a água 1, o aço 7,8, o ferro 7,87, a madeira meio, né, 0,5, o ouro, ó, também tem uma densidade bem alta. Enfim, então assim, quem trabalha com essa parte de densidade em laboratório, que tem que fazer algumas análises, eles têm essa tabelinha para consulta, tá? Mas a gente aqui no ensino fundamental, a gente tem que aprender a fazer o cálculo da densidade, tá? E aí é o que a gente vai fazer agora, ó. Existe então uma fórmula para calcular a densidade, D é a densidade, M é a massa e V o volume, certo? Ó, tudo isso especificado aqui. Então, ó, e as unidades de medida também que normalmente são utilizadas para esses cálculos, tá? E é importante vocês prestarem atenção nas unidades de medida, porque muitas vezes, por exemplo, se o exercício traz aqui a massa em quilo, para colocar na fórmula, você tem que fazer a transformação dessa unidade de quilo para grama, tá? Então, tem que fazer a conversão. Então, o material pesa 1 quilo, então você vai ter que pôr lá 1.000 gramas na fórmula e não 1 de 1 quilo, tá? Tem que fazer a conversão. Bom, e aí, ó, um exemplo fácil aqui, ó. Qual a densidade de uma substância cuja massa é 330 gramas e seu volume é 55 ml? Então, muito simples, né? Ele tá dando já prontinho, só falta eu jogar na fórmula. Ele tá dando a massa e tá dando o volume. Então, a gente faz isso aqui, ó. No lugar do M, a gente coloca o 330 e no lugar do V, a gente coloca 55. E resolve a continha e pronto, tá, gente? Bem fácil, bem simples. Agora a gente vai ver, pessoal, um outro conceito que fala sobre a definição, na verdade, de substância, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala de química, né, e das substâncias que podem existir e como elas são classificadas, a gente tem basicamente duas classificações aí. Ou a substância ela pode ser uma substância pura, ou ela pode ser uma mistura. Então, aqui eu vou exemplificar para vocês para não fazerem confusão, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, uma substância pura, simples. Ela é formada por átomos de apenas um elemento químico. Já uma substância composta, ela vai ser formada por um único tipo de molécula, tá? Então vejam a diferença. Então, nas duas situações, a gente tem uma substância pura. No entanto, quando ela é simples, ó, vejam aqui as bolinhas novamente representando os átomos, tá? Vejam que aqui a gente tem átomos sempre do mesmo tipo, ou seja, sempre de um mesmo elemento químico, tá? Então, que é o caso aqui, por exemplo, do alumínio. Então, por exemplo, uma assadeira de alumínio, ela só vai ter na sua composição átomos de alumínio. Então, ela é uma substância pura simples. Já no caso, se eu tiver uma substância pura composta, eu tenho, na verdade, mais de um elemento químico envolvido ali. Só que ele não está sozinho, ele não está isolado. Na verdade, ele está combinado com outro elemento químico, formando o mesmo tipo de molécula, tá? É o caso, por exemplo, da água pura. Então, a água, quando ela passa por um processo de destilação, onde se tira todos os sais minerais que tem nela e tudo mais, a gente só tem na água o H2O, tá? Então, a gente vai ter todas as moléculas que a gente vai encontrar ali vão ser somente H2O. Então, é uma substância pura, porém é composta porque eu vou ter aí o envolvimento de mais de um elemento compondo a molécula que forma aquela substância, tá? E a mistura, pessoal? Já a mistura, ela vai ser formada por 2 ou mais tipos de moléculas, tá? Então, aqui, ó, no exemplo,
Deixa eu pôr para cá. A gente tem, por exemplo, o ar. O ar, ele é formado por moléculas de água no estado gasoso. Ele é formado por gás nitrogênio, que é o N2. Ele é formado por um certo poluente, né, que é o CO2, tá? Então, veja quantos tipos diferentes de moléculas que eu tenho. Então, nesse caso, aí sim, nós temos uma mistura, tá bom? E a mistura, pessoal, ela pode ter também uma classificação. Ela pode ser classificada ou como uma mistura homogênea, quando ela tem um aspecto todo uniforme. Você não consegue identificar, embora tenha substâncias misturadas ali, você não consegue identificar aonde estão essas substâncias, tá? É o caso, por exemplo, ó, quando eu misturo água e um pouquinho de sal. E esse sal ele consegue se dissolver ali na água a ponto de eu não conseguir mais ver ele ali. Então, ó, a aparência aqui vai ser uma aparência única, né? Ele é completamente uniforme. Inclusive, quando uma mistura ela tem essa aparência única, a gente chama ela de uma única fase, tá? Cada aparência diferente que eu vejo ali naquela mistura, a gente chama de fase. Como aqui eu vejo uma coisa só, né, no caso aqui, ó, então ela tem uma única fase, tá? A mistura, ela também pode ser classificada como heterogênea. E aí é quando ela não apresenta aspecto uniforme. Então ela não vai ter uma aparência única como está sendo mostrado aqui na homogênea. Na verdade, a gente vai ver uma diferença ali. Entre uma divisão, né? Eu consigo ver onde tem uma substância e consigo ver onde está outra substância. É o caso, por exemplo, de quando a gente mistura, ó, água e óleo, tá? Então a gente vê exatamente a divisão porque são substâncias que não vão, sim, né, super se misturar ali a ponto de uma se dissolver na outra, tá bom? Então, essa é a diferença principal da classificação das misturas, tá bom? Homogênea, uniforme e heterogênea, não uniforme. E aí, no caso da heterogênea, a gente também consegue detectar quantas fases a gente consegue ver, ou seja, quantos aspectos diferentes eu consigo identificar ali na mistura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê 2 aspectos diferentes, onde está o óleo e onde está a água. Então, eu poderia classificar essa mistura heterogênea como tendo 2 fases, tá bom? Bom, vamos prosseguir aqui. Aqui, pessoal, a gente tem algumas técnicas de separação de misturas, tá? Que são técnicas que são utilizadas muitas vezes em laboratório, tá? Ou até em situações cotidianas, assim, a gente pode fazer uso até de algumas dessas técnicas. Então, as principais delas aqui, ó, para separação de mistura heterogênea, tá? Nós temos a centrifugação, que é a separação acelerada dos componentes de uma mistura pela diferença de densidade. Então, nessa máquina aqui, coloca-se normalmente esses tubinhos com amostras de sangue. Então, em laboratório de análises clínicas, normalmente tem um equipamento desse. E aí, eles ligam essa máquina, ela roda muito rápido, e aí esse movimento de centrifugação, né, de girar aí em 360 graus, faz com que o material que seja mais denso fique no fundo do recipiente e o que é menos denso fique boiando, tá? E aí você consegue separar, então, as substâncias que estão ali dissolvidas. É o que acontece normalmente no processo de separação das células sanguíneas. Então, a gente separa as células sanguíneas da parte líquida do sangue, que é o plasma, tá? Tem o processo também de decantação, que é a separação de componentes de uma mistura em repouso pela diferença de densidade. Então, por exemplo, tenho lá um pouquinho de areia misturada na água, né? E aí aquela água tá toda suja com aquela areia misturada. Se eu deixar essa amostra um pouquinho em repouso, né, quietinha num canto, a areia, por ser mais densa, ela vai também se decantar, ela vai se depositar no fundo do pote, né? E aí, devagarzinho, eu consigo virar esse recipiente, né? Despejando essa água num outro local, e aí eu vou ter acumulado no fundo do recipiente a areia. Então, eu vou conseguir separar boa parte dessa mistura, tá?
Essa terceira técnica aqui, ó, separação magnética, é a separação de substância magnética com o uso de um ímã em uma mistura de sólidos. É o que normalmente acontece como eu posso dizer? Em coleta seletiva, quando eles têm interesse em metais. Então, tem ali, por exemplo, vários metais, latinha, enfim, misturadas com outros materiais recicláveis, tá? O pessoal que trabalha, né, em coleta seletiva, enfim. O que eles fazem? Eles passam um ímã maior, né? Não é um ímã pequenininho assim, mas é um ímã maior sobre todo esse material que tá ali todo misturado, e tudo que é metal que tem, né, um interesse maior financeiro ali, econômico, é atraído por esse ímã gigante. E aí, então, eles conseguem coletar e separar os materiais metálicos, né, e magnéticos dos materiais como papelão, papel, vidro, enfim, tá? Então, é bastante utilizado em cooperativas de coleta seletiva de lixo, tá bom? E também em ferros velhos, né? Onde acumula-se ali material degradado de veículos, enfim. E a gente tem também a dissolução fracionada, que é a separação de uma mistura pela adição de um solvente para solubilizar um componente. Então, por exemplo, eu tenho ali areia misturada com açúcar, por exemplo, tá? Então, tenho num potinho areia e açúcar. Aí, o que eu faço? Eu quero separar essas duas substâncias. Eu detecto ali se uma delas é solúvel em algum outro componente, no caso, solúvel em água. E a gente sabe que o açúcar ele é solúvel em água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar água nesse lugar, né? Nesse local onde tem ali a areia misturada com açúcar. Vou mexer. Esse açúcar ele vai se dissolver na água e a areia não. E aí depois eu também deixo esse recipiente decantar um pouquinho. E aí depois eu transfiro essa água para um outro recipiente. Então eu vou estar separando todo o volume de açúcar da areia, tá? E aqui, ó, nós temos algumas outras técnicas de separação de misturas, só que daí no caso de misturas homogêneas, tá? Então são técnicas um pouquinho mais elaboradas, porque a separação de misturas homogêneas ela é um pouquinho mais complexa, ela é um pouco mais difícil de ser realizada. Então, ó, nós temos a destilação simples, que é a separação de mistura sólido-líquido pela diferença de temperatura de ebulição. Então, eu tenho duas substâncias misturadas, aqueço, sabendo que a temperatura de ebulição delas é diferente, uma vai começar a virar gás primeiro. Então, aí eu vou recolher isso com instrumentos de laboratório, tá, gente? Para um outro recipiente, tá bom? Então, eu vou conseguir separar. A destilação fracionada é muito semelhante, só que eu vou separar mais materiais. É o que acontece, pessoal, no processo de produção de toda a matéria-prima que a gente obtém a partir do petróleo, tá? Então, em indústrias de petróleo, o que eles fazem? Esse processo de destilação. Eles pegam o petróleo, aquecem e a cada momento, né, de conhecimento deles, claro, da temperatura de ebulição, eles vão conseguindo separar. Então, a 80 graus, eles conseguem separar o querosene. A 120 graus, eles conseguem separar a gasolina. A 180 graus, eles conseguem separar a parafina. E assim, eles vão obtendo as matérias-primas que a gente utiliza provenientes do petróleo, tá bom? A vaporização é a separação do componente líquido por mudança de fase em uma mistura sólido-líquido. É o caso, por exemplo, da obtenção do sal de cozinha, tá? No caso do sal de cozinha, a gente faz exatamente isso: retira a água do mar, deixa a parte da água de fato evaporar, né? Então é colocada essa água num tanque, onde tem ali a luz do sol, né? E o calor do sol fazendo com que essa água vá evaporando bem devagarzinho. E no fundo desse tanque, então, vai sobrar apenas sal e também resíduos de areia, né? Porque a água do mar vem com areia também, mas depois passa por outros processos industriais para retirar essa areia e ficar de fato só o sal, tá bom? E a liquefação fracionada, que é a separação de uma mistura de gases pela passagem para o estado líquido por resfriamento ou compressão. Então, quando eu tenho dois gases misturados, eu resfrio esse gás
para que daí um deles faça o processo de liquefação, ou seja, ele tá gás, ele volta a ser líquido. E aí, ele ficando líquido, eu consigo recolher ele em um outro recipiente e separo daquele gás que ainda não passou pelo processo de liquefação, tá? Bom, basicamente, então, é isso. E aqui eu trago uma questão também abordando esse assunto, tá, gente? Então, vamos lá. Tem na apostila de vocês, é o exercício 2 do tema 2 da apostila. E aí a gente tem então, ó, em uma usina de reciclagem, os plásticos são separados por diferença de densidade para posteriormente serem fundidos e remoldados em novos objetos. O quadro apresenta a densidade de alguns plásticos. Em um tanque com água, colocamos objetos maciços confeccionados com os plásticos mencionados. Os objetos que ficam flutuando na superfície da água são confeccionados com... Então, ele quer saber quais desses plásticos aqui, ó, que, né, foram usados para confeccionar esse objeto, que ficou flutuando na superfície da água. E aí, ele dá aqui a densidade da água, ó, que é 1. Então, qual deles, pessoal, que tem uma densidade menor do que a densidade da água para conseguir ficar boiando sobre a água? E aí, é bem facinho essa, hein? É só olhar a tabela, ó. A gente tem aqui, né, o polietileno e o polipropileno, certo? Então, a alternativa correta seria a B, ó, PP e PE, tá? Outro exercício, que é o do tema 1 agora, mas é o exercício 11, tá? Já tá a respostinha aqui, ó, mas vamos ver como a gente chegou nela, ó. Os organismos clorofilados, eucariontes e as cianobactérias apresentam a capacidade de transformar a água e a energia luminosa em oxigênio e o gás carbônico em água. Tal fenômeno chama-se fotossíntese e é de extrema importância, não só para a manutenção da vida desses organismos, como também para todo o nosso planeta, uma vez que ele é responsável por liberar oxigênio e consumir gás carbônico, e assim permitir a existência de plantas e outros organismos produtores das cadeias alimentares. A seguinte equação química representa a fotossíntese. Então, a gente tem aqui a fórmula da fotossíntese, né, que é um processo vital para as plantas, e não só para as plantas, né, para o planeta todo, como diz o próprio texto aqui, né, ele contextualiza isso. E aí, então, ele pergunta, ó, entre os reagentes e produtos na equação da fotossíntese, podemos afirmar que estão presentes? E aí, vocês têm que identificar quantas substâncias simples tem, ou quantas substâncias compostas tem, ou se tem alguma mistura, enfim. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, tudo que eu tenho antes da setinha são os meus reagentes, tá? Então, são as substâncias que vão reagir para daí formar uma nova substância, que é propriamente dita a glicose, que é o alimento das plantas, né? É o fornecimento de energia que as plantas utilizam ali para se manterem vivas. E também produz oxigênio, tá? Então, esse processo, ele vai acontecer dessa maneira. É o gás carbônico que está na atmosfera, juntamente com a água, eles vão se recombinar para gerar, então, glicose e oxigênio, tá? E aí, então, dessas substâncias todas, quais produtos, né, e reagentes aí, dos produtos e dos reagentes, quais são substâncias simples e compostas? Então, vamos lá, ó. Essa primeira aqui, ó, eu tenho carbono e oxigênio. Então, é uma substância composta por 2 elementos químicos. Então, é uma substância composta. H2O também é uma substância composta, porque ela é composta por hidrogênio e oxigênio. Então, átomos de também 2 elementos químicos, tá? A glicose também é uma substância composta, agora formada por 3 átomos de elementos químicos diferentes, né? Na verdade, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Mas vejam que eu tenho 3 elementos químicos diferentes nesse caso. Então, também é uma substância composta. E esse último aqui, ó, que é o O2. O O2 é o oxigênio. E ele é formado apenas por átomos de oxigênio, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma substância simples. Então, aqui, na fórmula química geral aqui da equação, nós temos 3 substâncias compostas e uma substância simples, tá? Então, a alternativa correta é, de fato, a B.
Certo, pessoal? Então, espero ter colaborado aí novamente com o conhecimento e aprendizagem de vocês. Fico à disposição para maiores dúvidas. E é isso. Bons estudos. Até mais!